Islã contra Islã, texto de Alexander Dugin. O mito de uma única ameaça islâmica. Entre os modernos mitos políticos fabricados pelos arquitetos da nova ordem mundial e consumidos pelas massas ingênuas, um dos mais persistentes é o mito do fundamentalismo islâmico unificado como uma força obscurantista selvagem, ameaçando a civilização da humanidade, e especialmente o norte rico. A existência do perigo islâmico ou fundamentalista para justificar os líderes da OTAN a própria existência desta união. O mesmo argumento é uma das relações políticas e estratégicas mais importantes entre o Ocidente e a Rússia. Diante deste mal imaginário, o Ocidente assume o papel de protetor da Rússia. Ao menos é o que dizem os funcionários da OTAN e os embaixadores de Washington nas negociações com os russos. Na verdade, as coisas são bem diferentes. Este conceito é apenas uma cortina de fumaça, uma cobertura para a implementação pelo Ocidente de suas reais e muito mais sofisticadas e sutis operações estratégicas. De acordo com as regras da estratégia clássica, apartando aliados potenciais no campo dos concorrentes para lidar com cada um deles sozinho. O mundo islâmico está longe de ser homogêneo. Existem algumas unidades geopolíticas, cada uma das quais se baseia em tendências históricas, religiosas, culturais e civilizacionais distintas, conduzindo uma linha estratégica independente tanto global quanto localmente. Além do fundamentalismo no Islã, há muitas outras versões e tendências. Mas o mais importante para o conceito de fundamentalismo islâmico não é apenas um pouco diferente, mas tendências contraditórias. Não percebendo isto, não seremos capazes de entender ou sentir adequadamente o que está acontecendo hoje em dia em eventos de crise na Chechênia e no Daguestão, também no norte do Cáucaso, e o desastre iminente em outras áreas com a população muçulmana no território da Federação Russa, ou o que está acontecendo no mundo islâmico como um todo. Polo: Wahhabismo contra o Islã xiita sufi. Os polos geopolíticos mais ativos do mundo islâmico são centros civilizacionais e políticos. Primeiro, o importante papel desempenhado no mundo islâmico pela Arábia Saudita, onde o movimento wahhabista não é apenas muito comum, mas a ideologia oficial do regime dominante. O wahhabismo é um movimento religioso político do Islã formado no século XVIII, batizado seguindo Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamim, que consiste em uma forma extremamente moralista e puritana, extremista do sunismo árabe, absolutamente desprovido de qualquer dimensão mística, iniciática, islâmica, privada do elemento espiritual, a encarnação do fanatismo moralista contido na letra, puro legalismo. Em certo sentido, para o wahhabismo, o termo hipocrisia é ideal. Hoje, o wahhabismo já é entendido como uma ideia religiosa específica e pronunciada, e a totalidade das ideologias de origem islâmica que prega extrema intolerância para outras crenças e dissidências, e justifica seu assassinato. Além disso, na realidade atual, este polo wahhabi saudita, juntamente com o domínio totalitário dos sheiks do petróleo, é um aliado atlantista absoluto do Ocidente, imposto avançado confiável dos Estados Unidos no Oriente Médio,
e mais amplamente em todo o mundo islâmico. 2. Em segundo lugar, completamente oposto ao primeiro polo, encarnado no Islã iraniano, predominantemente áreas xiitas. Esta categoria também se une às diferentes seitas do Islã sunita que têm enfatizado a orientação mística e iniciática. Juntos, estes grupos podem ser chamados de xiitas sufis. Este curso, histórica e filosófica e culturalmente, é a antítese completa da versão Wahhabi. O Islã é um vibrante e visionário paradoxo. A moralidade e a letra estrangeira têm aí uma importância secundária. Em primeiro lugar, está uma experiência transformadora pessoal e coletiva misteriosa. O mistério do conhecimento do coração do difícil caminho para o centro das coisas. As correntes pró-iranianas, xiita sufi, no Islã contemporâneo, geopoliticamente podem ser chamadas coletivamente de eurasiáticas, continentais. Elas geralmente têm o denominador comum de hostilidade radical ao Ocidente e ao atlantismo, o ódio sagrado pela civilização material ateísta tecnocrática do Norte Rico, identificada com o Grande Shaitan. É importante enfatizar a absoluta incompatibilidade dessas duas variedades do fundamentalismo islâmico, indicativo do fato de que a mais alta autoridade espiritual do mundo xiita honra o imã assassinado Hussein, que morreu às mãos do califa Wazid. A tradição árabe, por sua vez, considera este personagem histórico, o califa Wazid, a mais alta autoridade espiritual. Assim, aqui há uma oposição religiosa, psicológica e geopolítica total. Terceiro, outra versão do Islã, hoje em sua forma pura, quase destruída, são as várias versões do socialismo islâmico, mais frequentemente associados historicamente com o partido Ba'ath. Esta tendência era forte no Iraque, Síria, Líbano e Iêmen do Sul e no Egito e Líbia. Na época do socialismo islâmico, ele foi politicamente apoiado pela União Soviética, mas após o seu colapso, esta direção começou gradualmente a perder sua influência face à popularidade cada vez maior de várias tendências fundamentalistas. No futuro, para sobreviver, esta corrente está condenada à combinação com outros movimentos islâmicos. Quarto, a quarta tendência no mundo islâmico é o islamismo esclarecido. De fato, trata-se de uma completa rejeição das normas da tradição islâmica em sua dimensão religiosa e civilizacional. Concentra-se em copiar modelos ocidentais de política e economia. É um modelo essencialmente secular de ala atlantista, inteiramente pró-ocidental e estrategicamente dependente, mas, ao mesmo tempo, retendo vestígios folclóricos islâmicos. Os exemplos mais típicos desse tipo de regime hoje no mundo islâmico seriam a Turquia, o Egito moderno, secular e pró-americano, o Paquistão, a Argélia, a Tunísia e Marrocos. Estas quatro versões do Islã, apesar de sua diversidade, podem ser agrupadas em orientação geopolítica da seguinte forma: potencialmente, no campo eurasiático estão a linha xiita sufi e o socialismo árabe residual. No campo atlantista, o arabismo e o islamismo iluminado. Portanto, quando se trata do fator islâmico, devemos esclarecer imediatamente o que realmente se entende utilizando a classificação dada por nós acima. Contexto geopolítico.
Portanto, a ideia do Islã unificado é um movimento falso e puro de propaganda. Existe um Islã eurasiático e um Islã atlantista, pró-ocidental e anti-ocidental. E o critério de divisão não é o fato da confissão da religião de Maomé, nem a especificidade da profissão, em particular, o oposto do arabismo e do sufismo, ou as regras do regime político secular, mas as preferências geopolíticas de uma ideologia particular, em particular, a oposição radical entre regimes capitalistas pró-ocidentais do islamismo esclarecido e o socialismo islâmico. O Ocidente apoia o islamismo atlantista e a luta contra o islamismo eurasiático. Em relação a tais potências objetiva e organicamente eurasiáticas como a Rússia, a estratégia do Ocidente é clara. A Rússia é necessária para combater um aliado potencial, o islamismo eurasiático, e para apoiar todas as atividades antirrussas e subversivas do atlantismo sob forma islâmica. Esta fórmula é guiada por estrategistas americanos e da OTAN, forçando a liderança russa a se curvar àquelas regras de relações políticas internacionais externas e internas que irão satisfazer os interesses de uma nova ordem mundial. Como os interesses geopolíticos do Ocidente são transmitidos na Rússia por agentes de influências atlantistas, lobby pró-ocidental, é perfeitamente lógico que exista, aparentemente, uma atitude contraditória e paradoxal, se não levarmos em conta a geopolítica dos liberais em relação à campanha chechena. Por um lado, os liberais ajudaram a fomentar sentimentos anti-islâmicos na Rússia. Por outro lado, demonstraram solidariedade com os muçulmanos, onde isso causasse danos apreciáveis à Rússia enquanto eixo eurasiático. Dos patriotas também seria bastante lógico seguir uma abordagem estritamente geopolítica, deixando de lado todas as preferências emocionais, com tradições religiosas, suscetíveis de superar a terrível memória da Guerra Civil. Mas, infelizmente, se a consciência geopolítica do Ocidente, de forma prática, depende de centenas de centros analíticos sérios, fundações e instituições intelectuais, que posteriormente fornecem os projetos geopolíticos dos condutores de sua política em outros países, incluindo os liberais russos e os jovens reformadores, a consciência geopolítica das forças nacionais da Rússia é fragmentária, superficial, acidental e emocionalmente subdesenvolvida. A ignorância quase universal dos patriotas em relação à geopolítica facilita extremamente a implementação dos planos atlantistas e retarda o processo de despertar de nosso povo e nosso Estado para a execução da missão eurasiática orgânica e natural.